Nós somos alunos da UFOP, do Polo de Três Marias, e estamos aqui para apresentar o nosso trabalho da EAD 545. Nós estamos agora na Praça do Contorno e a figura escolhida foi essa. Dando seguimento ao nosso trabalho, agora nós vamos nos apresentar. Eu sou a Cleide e eu vou falar sobre as propriedades do cilindro, que é a base do nosso monumento. O Geraldo, vou falar sobre a base da pirâmide, que é o quadrado. Eu sou Sirene e vou falar para vocês sobre o cone, que é a figura que se forma através da ideia de movimento. Eu sou Rodrigo, eu vou falar para vocês sobre a pirâmide, suas características e classificação. Eu sou Rafael, eu vou falar sobre a figura geométrica, que é a esfera que está no topo do monumento. Para calcular a área do cilindro, nós temos a área lateral, né, que é igual a 2π vezes raio vezes altura. Então, para calcular a área lateral, né, do cilindro. E agora, para calcular a área total do cilindro, quer dizer, do cilindro inteiro, nós temos 2π vezes raio vezes a altura mais 2π vezes raio. E para calcular, então, gente, para calcular a área total, né, total do cilindro, nós vamos usar a soma da área lateral, a soma da área lateral com as áreas das duas bases, que é a superior e a inferior. E agora também nós temos que calcular a área do volume do cilindro. Como que a gente faz isso? O volume é igual a π vezes raio vezes altura, que é o produto da área da base, pela altura. Então é só multiplicar, né, a área da base vezes a altura, né, vezes o π, que nós vamos achar o volume. Vou falar sobre o quadrado, que é a base da pirâmide. Está sobre o cilindro. O quadrado é um quadrilátero regular, ou seja, uma figura geométrica com 4 lados do mesmo comprimento. Nosso monumento possui um quadrado na base da pirâmide. Dessa maneira, todo quadrado também é um retângulo, pois todo quadrado possui os ângulos internos retos. E também um losango, pois possui 4 lados congruentes. Para achar a área do quadrado, usa-se a fórmula A é igual a L ao quadrado. É o valor de cada lado do quadrado. Para calcular o perímetro do quadrado, usa-se a fórmula P é igual a 4 vezes L. E o comprimento da diagonal, usa-se a fórmula D é igual a L vezes raiz de 2. Vou falar para vocês sobre o cone. Como nós já sabemos, o cone é um sólido geométrico classificado em cone reto e cone oblíquo, que possui origem e fundamento na sua formação. O cone reto é quando o eixo é perpendicular ao plano da base. E o cone oblíquo é quando o eixo não é perpendicular ao plano da base. Sendo assim, os cones retos são os mais importantes, que é o caso do nosso monumento. Assim, podemos observar a formação de um cone através do desenho que eu fiz para vocês. Também existe outra forma de se construir um cone, que é através da revolução do triângulo retângulo, que é em um eixo vertical. Assim temos os elementos de um cone, que é o G, que é a geratriz do cone, H, que é a altura do cone, o raio, que é representado pela letra R, e o vértice, que é representado pela letra V. Comparando os elementos do cone aos do triângulo, temos a geratriz do cone, que é a hipotenusa do triângulo,
a altura do cone, que é o cateto do triângulo, o raio da base, que é o cateto no triângulo. Assim temos uma importante relação no cone que é dada por R ao quadrado mais H ao quadrado mais G ao quadrado. Para calcularmos a área da base, cone, temos a seguinte expressão, que é AD, que é igual a π vezes R ao quadrado. E a área lateral, que é igual a π vezes R vezes G. E para calcularmos a área total, temos AT, que é igual a π vezes R vezes G mais R. E assim eu termino a minha apresentação sobre o cone. Pessoal, eu vou falar sobre a pirâmide, tá? Imaginemos que essa figura, ela não está em movimento. Forma-se a pirâmide. Essa pirâmide, ela tem 4 lados, tá? A pirâmide é a reunião de todos os segmentos que têm uma extremidade em V e a outra num ponto qualquer polígono. Elementos. Em uma pirâmide, podemos verificar vários elementos. Base é a região plana poligonal sobre a qual se apoia a pirâmide. Nós temos também o vértice, que fica lá na ponta. O vértice é o ponto isolado mais distante da base. Nós temos o eixo é traçado da ponta do vértice até o centro da pirâmide. Isto é, quando a região poligonal é simétrica ou regular. O eixo da pirâmide é a reta que passa pelo vértice até o centro da pirâmide. Nós temos também a altura, pessoal. A altura é a distância entre o vértice da pirâmide ao plano da base. Então a altura seria, né, da base da pirâmide aqui até o vértice. Nós temos as faces laterais. As faces laterais, elas são a ligação de 3 pontos. 2 pontos da base com o vértice. Nesse caso aqui nós temos 4 faces laterais. As faces laterais, as faces são regiões planas, tá? Triangulares que passam pelo vértice da pirâmide até formando 2 pontos na base. Temos as arestas, que são segmentos que vai do vértice até no polígono, no plano da base também. A apótema é a altura de cada face lateral. A face não dá para dando para ver aqui, mas seria a face do vértice até na ponta do triângulo. A aresta da base é qualquer um dos lados do polígono da base. Beleza. Pessoal, a área total da pirâmide é a soma da área das bases lateral, isto é, a área é igual à área lateral mais a área da base. A área da lateral mais a área da base. O volume pode ser obtido como 1/3 do produto da área pela base da altura da pirâmide. Classificação. Classifica-se pelo número de lados da base. Nós temos a pirâmide que tem 3 lados, a pirâmide que tem 4 lados, que é o nosso caso, 5 lados, que chama pentágono, e 6 lados, que chama hexágono. A pirâmide regular reta é aquela que tem uma base poligonal regular e a projeção ortogonal do vértice V sobre o plano da base. Coincide com o centro da base. E as faces laterais são pirâmides isósceles congruentes, que é o caso da nossa pirâmide aqui. O volume é igual à área vezes a altura dividido por 3. É interessante eu salientar que o princípio de Cavalieri assegura que um cone e uma pirâmide equivalente possuem volumes iguais. Bom, pessoal, o objeto arquitetônico que eu escolhi é uma esfera. E a esfera é um sólido que possui um centro comum de vários segmentos, né? A distância de cada segmento da superfície da esfera até o centro é chamada de raio. Por exemplo, da superfície até o centro da esfera é o raio, que ela tem a mesma medida, né? Em qualquer ponto da esfera. Descobrir, você precisa saber o valor de R, que é o raio, e depois substituir na fórmula e fazer as operações matemáticas. Mas às vezes você pensa, de onde veio essa fórmula? Essa fórmula foi obtida pelo princípio de Cavalieri, que é usado para calcular o volume de sólidos geométricos.
geométricos. Então, esse princípio fala que o volume de dois sólidos são iguais quando se tem sólidos em um mesmo plano qualquer, paralelo ao outro plano e que os sólidos têm a mesma área e a mesma altura. Isso que se fala para nós. E como ele usa isso na esfera? Por exemplo, uma esfera de raio R e uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico gerado a partir de um cilindro equilátero, onde se subtrai dois cones opostos pelo vértice, cujas bases coincidem com as bases do cilindro, assentados no mesmo plano, seccionando ambos sólidos em um plano, paralelo a outro plano, a uma altura a cada dos vértices dos cones. Gente, esse princípio na esfera, o que ele quis dizer para nós, é que se a gente imaginar uma esfera do lado desse cilindro aqui, que ele está subtraindo dois cones opostos, né, assentados no vértice aqui, por exemplo, um sentado aqui e o outro na base. Se a gente colocar um plano cortando os dois, a gente vai gerar um círculo na esfera, né, e uma coroa circular, né, que é a subtração do cone dentro do cilindro. Você vai ver que os cortes têm as mesmas áreas, que é a do círculo e da coroa circular. E segue-se então que, pelo princípio de Cavalieri, que os dois sólidos têm os volumes iguais, né? Logo, o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra. É igual ao volume do cilindro menos dois volumes do cone, que na matemática é 2πr ao cubo menos 2/3 πr ao cubo, que você vai chegar no resultado final, que é 4/3 πr ao cubo, que é o valor da esfera. Um exemplo aqui de uma bola, né, que é uma esfera, que é um exemplo de uma esfera. Por exemplo, se eu quisesse descobrir o valor daquela esfera lá, né, eu teria que enrolar uma fita métrica em volta da esfera, né, e dividir esse valor que eu encontrei na fita por 2π, que é a volta completa do círculo. Fazendo isso, vou achar o R, que é o raio. Se você substituir o valor do raio na fórmula, você vai achar o valor da esfera. Bom, e aqui nós finalizamos o nosso trabalho da EAD 545. Agradecemos a todos e esperamos ter passado um pouco mais de informação sobre figuras geométricas. Até a próxima!